Canal Examinando as Escrituras. Curta, comente e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teu Lugar. Sabe aquela passagem que você acha que você sabe interpretar, mas depois quando você aprende realmente você percebe que você não sabia nada? Talvez essa passagem você não conheça e não saiba interpretar de forma adequada. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem é esta pedra? Será que Pedro é esta pedra? Hoje eu vou falar com você sobre isso nesse vídeo, então vem comigo, chegou a hora de Teu Lugar. Sem demorar muito, vamos comigo em Mateus capítulo 16, versículo 18, veja esta frase. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Igreja Católica Apostólica Romana interpreta essa passagem como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, Pedro, tu és a pedra em que eu vou edificar a minha igreja. Pedro, tu és pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é você, Pedro, eu edificarei a minha igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana acredita que Pedro foi o primeiro papa, e ele sendo o primeiro papa, o apóstolo dos apóstolos, Jesus estaria então edificando a igreja sobre ele, sobre a vida de um papa, sobre a vida de uma pessoa. Só que esta interpretação não é a interpretação mais adequada, e eu vou te mostrar por quê. Se você entender que Jesus falou o seguinte, olha, tu és Pedro e sobre esta pedra, Pedro, edificarei a minha igreja, veja então alguns versículos depois, a gente leu o versículo 18, leia comigo agora o versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Jesus então está dizendo que agora Pedro é uma pedra de tropeço para ele. Pedro está falando assim, não Jesus, de modo nenhum você vai para a cruz, tal. E ele fala, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. E agora, Pedro é a pedra em que Jesus vai edificar a sua igreja ou Pedro é uma pedra de tropeço que não cogita as coisas de Deus, mas cogita, ou seja, ou pensa nas coisas dos homens? Veja que não dá para interpretar de forma literal como Pedro sendo a pedra que Jesus vai edificar a sua igreja. Para uma melhor interpretação, é necessário você ler todo o contexto, não só os versículos posteriores, como esse que eu li, o versículo 23, mas principalmente os versículos anteriores ao 18. Veja comigo agora a partir do versículo 13 e você vai entender muito melhor essa passagem. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aí ele vem com aquela frase, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha, a melhor interpretação aqui, usando o contexto do texto, é que o que Jesus está falando ali não é que Pedro seria a pedra em que Jesus edificaria a sua igreja, mas a declaração de Pedro seria a pedra fundamental da igreja. Ou seja, quando Pedro fala assim, olha, uns falam que você é Jeremias, outros falam que você é Elias, João Batista ou alguns dos profetas. Aí Jesus pergunta, e você, quem você fala que eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Aí ele diz, então, sobre esta tua afirmação, sobre esta tua declaração de fé, essa sua confissão de fé, eu edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra, sobre essa declaração, sobre essa confissão, sobre essa afirmação. Essa é a melhor interpretação dessa passagem. A maioria dos teólogos, intérpretes das Escrituras, entendem que o que vai formar uma igreja, o que vai edificar uma igreja, é a declaração
de que Jesus Cristo é o Messias, o Filho do Deus vivo. Isso que foi revelado pelo Pai a Pedro e que também é revelado a nós pelo Espírito Santo, que confirma no nosso coração que ele é o Filho de Deus. Então, o que edifica uma igreja, a pedra da igreja, a rocha da igreja é Jesus Cristo. Olha outro detalhe agora. Nessa mesma frase, Jesus fala assim, tu és Pedro, e a palavra ali é Petros, e sobre esta pedra, e a palavra ali é Petra, edificarei a minha igreja. Veja que Jesus não fala assim, olha, tu és Petra, e sobre esta Petra edificarei a minha igreja. Ele fala, tu és Petros, e Petros é um fragmento de pedra, ou uma pedra solta, uma rocha solta, isso é um Petros, um fragmento de pedra, enquanto Petra significa uma rocha mesmo, ou um recife rochoso. Então, em outras palavras, é como se Jesus falasse assim, ó, tu és um fragmento de pedra e sobre a rocha, que sou eu mesmo, Jesus, eu edificarei a minha igreja. Então, na mesma frase, Jesus não usa as mesmas palavras. Tu és Petros e sobre esta Petra edificarei a minha igreja. Deu para entender? Você é um fragmento de pedra sobre a qual a pedra fundamental, a rocha, eu vou edificar a minha igreja. Outro detalhe é o termo que ele usa ali. Ele não usa essa pedra, mas ele usa esta pedra. Então, por exemplo, mudando aqui as palavras, né, para você entender melhor. Pedro, tu és Pedro, e sobre esta no caso esta pedra edificarei a minha igreja, e não essa pedra. Veja que o termo esta e essa faz muita diferença quando você diz o seguinte, olha, esta quando está mais próximo de você, e essa quando está mais longe de você. Então Jesus usa esta, sobre esta pedra, que era ele mesmo, edificaria a minha igreja. E para fechar esse vídeo aqui, para você entender, a Escritura traz luz para a Escritura. A Escritura interpreta a Escritura. Então, essa interpretação que eu estou falando combina com o restante das Escrituras, que mostra exatamente isso. Veja comigo agora a declaração do próprio Pedro em Atos capítulo 4, quando ele foi preso pelo Sinédrio. Veja o discurso de Pedro em Atos capítulo 4, versículo 11 e 12. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro declara, Jesus é a pedra. Se ele mesmo tivesse recebido de Jesus ali a incumbência dele ser a pedra na qual Jesus ia edificar a sua igreja, ele não falaria aqui que Jesus era a pedra angular rejeitada pelos construtores. No Antigo Testamento, o Senhor é conhecido como a rocha, como a pedra. E aqui Pedro fala, ó, ele é a pedra, Jesus é a pedra no qual a igreja vai ser fundamentada. Veja comigo Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Veja, Paulo fala que a pedra angular é Cristo. E para finalizar, veja comigo 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. E a pedra era Cristo. Veja, Paulo fala que a pedra é Cristo. Lá em 1 Pedro 2, versículo 5, Pedro fala que nós somos pedras vivas, ou seja, fragmentos de pedras que vão seguir a pedra fundamental ou a pedra angular, aquele que é o fundamento da igreja. Então, talvez até hoje você não sabia interpretar essa passagem. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Que pedra? A afirmação de que Jesus Cristo é o Messias. É sobre esta pedra, sobre esta confissão, que Jesus está edificando a sua igreja. Você aprendeu um pouquinho mais aqui no Teu Lugar? Foi edificante para você? Então eu te peço uma coisa, deixa um like aqui pra gente, avalia aí o vídeo, deixa um comentário se você gostou, se você tem alguma pergunta também. Compartilhe com mais pessoas, assim mais pessoas vão aprender também a palavra de Deus, tá? Você é sempre muito bem-vindo aqui no Teu Lugar, que Deus abençoe você e a sua casa, e se você quer estudar, Teu Lugar. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo.